você quer bater o recorde de burrice? Hã? Não precisa? Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros. Me chamou? Bom, eu me referia ao campeonato local, não ao mundial. E eu sou campeão do mundo? Campeão absoluto. Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Eu não sabia. Fala, gente, no vídeo de hoje irei provar definitivamente que existe transcendência na obra de Mao Gakuin, e como de costume, refutar alguns acéfalos com capacidade zero de interpretação textual. Peço que já deixem a curtida para ajudar o canal e se inscreva caso não seja inscrito. Muitas pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritas, então, caso goste do canal e do conteúdo, se inscreva para ajudar no meu trabalho e também não custa nada. Façam o triplo C, curtam, comentem e compartilhem para ajudar. E sem mais enrolações, bora começar a explicação. Primeiro vamos explicar o que seria o Firidev em Mao Gakuin. Firidev, uma visualização das leis que afetam a fonte da terra, que flui nas profundezas do céu azul dos deuses. É o próprio poder que o mundo contém, e a força da ordem do mundo é aproximadamente equivalente à quantidade total de orvalho de fogo que ele contém. Novel volume 11. Keyword: Firidev. Firidev é uma força que existe em todo o mar de prata e é equivalente à ordem da força vital, ou termo fonte no mundo dos mortais. Sua quantidade em qualquer local é aproximadamente equivalente à quantidade de poder mágico e força de ordem no referido local. Foi estabelecido que os mundos mais profundos têm maior poder mágico e ordem. O poder mágico e a ordem são pelo menos inumeravelmente maiores do que os mundos mais rasos. Portanto, a quantidade de Firidev em um mundo mais profundo também seria maior do que em um mundo mais raso. Se um mundo mais raso ganha Firidev suficiente, ele afunda e se torna um mundo mais profundo. Remover completamente o Firidev de um mundo resultaria na destruição do mundo. O poder mágico, a ordem e o orvalho do fogo fluem do raso para o fundo. Os soberanos de um mundo podem usar seu próprio mundo e outros mundos sob seu controle como peças de shogi em um jogo de Silverwater Shogi. Silverwater Shogi usa o Firidev dos mundos para criar peças de shogi. Afirma-se várias vezes que usar as peças de shogi em Silverwater Shogi é equivalente a usar os próprios mundos como peças. Se uma peça de shogi for destruída, o mundo correspondente também será destruído. Eu pulei para trás levemente e desviei. Pelo menos deveria ter sido, mas uma luz cruzada roçou meus dedos dos pés, congelando o meu joelho direito. Meu corpo estava pesado. Eles fizeram alguma coisa. Não, isso era outra coisa. Você não pode usar sua magia ou seu corpo do jeito que você os usa. Balzarondo instantaneamente se moveu na minha frente assim que caí de joelhos. Nenhuma magia foi usada. Foi apenas velocidade. HMM. Achei que estava um pouco fora de forma. Neste pequeno mundo, que existe mais profundamente do que o seu pequeno mundo, o poder de tudo está em outra dimensão. Força, velocidade, resistência, poder mágico, tudo. Mesmo a resistência de um grão de ar seria um peso para você. Se você liberar sua magia rasa e destruidora de mundos, você não será capaz de destruir um único navio aqui. Balzarondo disse repreendendo. Ele não queria me destruir. Ele queria que eu me rendesse. Em seu mundo, ele deve ser um homem de alguma força. Balzarondo apontou para Lai, mas peguei leve com ele na partida anterior. O homem não conseguiu acompanhar minha velocidade, mesmo depois que peguei leve com ele. Se eu fosse falar sério, o nível deste mundo seria quebrado. Deixe-me esclarecer isso. Assim que pensei que sua figura estava borrada, ele instantaneamente foi para o meu traseiro. Quando peguei o chute que foi lançado sem pausa com a palma da minha mão, faíscas de poder mágico se espalharam violentamente, como um saco em um poço. Meu corpo foi facilmente jogado para trás e bati na parede do casco. Você conhece o oceano, anos voo de Guad. Abaixe suas armas e se renda. No mais raso deste pequeno mundo, essa é a única coisa que você pode fazer. HMM, eu frouxamente me levanto no lugar. Tive certeza de que fui empurrado para trás com muita força, mas não vi nenhum arranhão no casco. Definitivamente era outra coisa, certamente muito mais forte do que qualquer matéria do meu mundo. Você não pode destruir esta nave mesmo se usar um feitiço destruidor do mundo.
Capítulo 493, em um mundo mais profundo, o poder de tudo, ou seja, força, velocidade, resistência, poder mágico, tudo, leis, conceitos, está em outra dimensão quando comparado a um mundo mais raso. A diferença entre as camadas é comparar a diferença entre as dimensões. A magia destruidora de mundos mais rasos, ou seja, a magia capaz de destruir todo um contínuo de espaço-tempo infinito de 5 dimensões, não pode destruir um comum objeto, neste caso, um navio, de um mundo mais profundo. A matéria em um mundo mais profundo também é mais forte do que qualquer matéria em um mundo mais raso. E não, estar em outra dimensão não é figurativamente, como foi mostrado. Quanto mais profundo o mundo, mais ele se torna incompreensível e incapaz de ser percebido. Não é simplesmente do fato de ele afundar em camadas, mas também de toda a sua estrutura conceitual e não se moldar para algo superior que não pode ser compreendido por camadas menores. Tomemos o exemplo das armas divinas. Elas são feitas da própria ordem dos deuses, que antecedem a criação e conceitos e moldam o mundo, e também citadas como transcendendo o espaço-tempo. E mesmo em camadas superiores, elas seriam completamente ineficazes, já que a ordem de lá é algo infinitamente superior. Se um deus que manipula o tempo ou coisa assim em seu próprio mundo for para uma camada mais profunda que a dele, ele não poderia manipular nada lá. Mesmo Vênus do Noah, que é dita que coisas como dimensões são irrelevantes para é afetada por isso, e mostrado que somente a presença de um ser de uma camada mais profunda em uma mais rasa fará com que o mundo seja destruído simplesmente por ele estar lá. A novel mostra claramente que um mundo transcende o outro. Como exemplo, na primeira vez que Anos chega no Mar de Prata e as magias que ele usa não conseguem ferir os seres do mundo profundo, por ser a magia de um mundo raso. E ele percebe que não importa a quantidade de magia que ele coloque, uma magia de um mundo raso não feria os caras. Também tem uma magia para aprofundar os golpes e as magias, pois não é possível ferir os habitantes mais profundos com magias rasas. Isto é claramente uma forma de demonstrar uma diferença de planos transcendentais / existenciais por meio da diferença de transferência, onde só possuindo um nível de profundidade igual ou superior você poderia afetar os personagens. E sim, isso seria uma prova de RF ou realidade sobre ficção, e também teria um pouco de RN ou transcendência qualitativa pelo fato da novel afirmar que os mundos superiores da hierarquia estariam em uma dimensão superior aos planos inferiores, e isso é ainda mais perceptível na obra em japonês com as afirmações a respeito disso. Vou explicar a terminologia desses conceitos de transcendência e mostrar suas diferenças em prol de expor que a obra trabalha e aplica isso. Essa explicação que eu fiz do Orvalho de Fogo / Firidev já mostra isso claramente. Mas vamos nós aprofundar mais a fundo neste tema. Há uma diferença absurda entre os termos RF e RN, e muitos usam o termo RN confundindo ele com o termo RF, sendo que os dois não têm absolutamente nada a ver. Vou explicar e mostrar as diferenças entre eles. 1. Realidade transcende ficção / RF. A realidade sobre a ficção, vendo as camadas anteriores como ficção e tendo uma transcendência inacessível sobre essas camadas inferiores. Chamamos o estado de existência em que um personagem é tão vastamente superior a outro devido a tal diferença entre realidade e ficção. Transcendência realidade ficção ou, às vezes, transcendência RF para abreviar. De forma resumida, é um personagem ver o outro personagem ou algum plano, seja um universo / multiverso / cosmologia, como uma mera ficção, assim aplicando uma diferença de poder e transcendência em um nível ficcional, vendo o inferior como uma mera ficção. 2. Definição pela escala dimensional, que vem da geometria / RN. De forma resumida, é uma forma de adicionar mais eixos dimensionais além das 3 dimensões, usados na ficção para apresentar uma transcendência dimensional qualitativa superior. Normalmente os sistemas de análise de Tier usam a hipersuperfície ou a esponja de Menger para analisar as dimensões. A hipersuperfície é uma superfície de 4 vetores, então normalmente alguns sistemas não usam ela, mas vou usar como uma forma de exemplo. Bom, uma hipersuperfície é utilizado na geometria diferencial. Resumindo, uma hipersuperfície é uma variedade de dimensão 1 a menos do que a dimensão do espaço em que está contida. Por exemplo, em um espaço tridimensional, uma hipersuperfície seria uma variedade de dimensão 2, ou seja, uma superfície. Tanto que uma hipersuperfície é definida como o conjunto dos pontos em um espaço que satisfazem uma determinada equação ou condição.
Essa equação ou condição pode ser expressa em termos de coordenadas ou de outras propriedades geométricas. Por exemplo, em um espaço tridimensional, uma esfera seria uma hipersuperfície definida pela equação x2 mais y2 mais z2 igual a r2, onde r é o raio da esfera. Então, simplesmente uma hipersuperfície é um objeto topológico que generaliza uma superfície para dimensões mais altas. Tecnicamente, uma hipersuperfície é um espaço topológico que é localmente homeomórfico no espaço euclidiano n-dimensional, denotado por Rn. Uma hipersuperfície pode ser vista como um subconjunto de um espaço de uma dimensão maior, cuja essa mesma dimensão é reduzida em uma unidade. Por exemplo, em um espaço de 4 dimensões, R4, uma hipersuperfície seria uma 3 variedade, que é o ser de uma generalização de uma superfície tridimensional para o contexto de 4 dimensões. E a esponja de Menger de forma resumida seria assim: esponja Menger fractal em matemática é uma curva universal. Na medida em que tem uma dimensão topológica, e qualquer outra curva, mais precisamente, qualquer espaço métrico compacto topológico de dimensão 1, é homeomórfica para alguns subconjuntos dele. Às vezes é chamado de esponja de Sierpinski-Menger ou esponja de Sierpinski. É uma extensão tridimensional do conjunto de Cantor e Carpete de Sierpinski. Algo qualitativamente superior seria referente a uma dimensão superior, envolvendo o espaço como uma adição de outra dimensão ou outro eixo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o termo realidade transcende ficção, são coisas totalmente diferentes. Eu notei que inúmeras pessoas, quando vão tentar entre várias aspas refutar alguma obra, utilizando o termo RF, a pessoa não só deturpada o significado do termo realidade transcende ficção, como explica de uma forma totalmente porca o conceito de dimensão superior qualitativa RN também. Já que nos próprios modelos de Tier System falam que para ser qualitativamente superior basta ter uma prova ou evidência de que há uma diferença infinita entre as dimensões ou objetos, coisa que a maioria das pessoas negam. Fazem isso de uma forma pior ainda com o termo RF. O foda é que o pessoal usa RF como uma forma de invalidar uma diferença funcional entre dois planos, sendo que a definição de RF é literalmente isso. Isso mostra o desconhecimento e a falta de estudo dessas pessoas. Querem falar sobre termos que elas sequer entendem e ainda usar eles para nerfar algumas obras, sendo que a própria explicação dos termos refuta a pessoa lindamente. Mas resumindo, RN ou definição pela escala dimensional que vem da geometria, aplica uma junção de eixos dimensionais e transcendência dimensional qualitativa superior, sendo de um plano infinito superior comparado ao plano inferior. Não precisa ser muito inteligente para perceber com essa explicação que o orvalho de fogo se encaixa como algo transcendente e não é só um aumento de poder ou energia só visando um crescimento de poder. Já que, como eu mostrei, a obra deixa extremamente explícito que é uma diferença de dimensionalidade de transcendência a nível dimensional, caso o seu orvalho de fogo seja superior a um plano inferior. Quando um plano hierárquico inferior é destruído, todo o seu orvalho de fogo é absorvido pelo mundo superior, aumentando a sua transcendência em nível dimensional, assim estabelecendo as 99 camadas hierárquicas, pelo que é afirmado na obra, com cada uma tendo seu nível dimensional e transcendência por meio do orvalho de fogo. Até mesmo a explicação de uma ilustração do autor na Light Novel no volume 13 é mostrado isso. A obra também apresenta que cada camada teria um nível específico e esses níveis seriam transcendentais um ao outro, fazendo algo transfinito entre eles, aonde alguém da camada de nível 1 não poderia sequer estar na camada de nível 2 por ser completamente inferior aos seres desta camada, aonde nem afetar esses seres ele conseguiria, e caso por alguma desventura por meio de algum ax ou algo interdimensional que possibilite a ele ir para um plano superior, que existe isso inclusive na obra, por meio de um trem, se não estou enganado, no Mar de Prata, ele nem seria percebido pelos seres superiores e não conseguiria fazer absolutamente nada nesse plano superior, sendo totalmente irrelevante / ficcional, como já havia comentado anteriormente. Vamos pegar a obra em japonês e traduzir os kanjis e seus significados para dar ainda mais ênfase sobre isso. Já que na tradução para português as coisas perdem muito o seu significado, então é bom olhar pelo parâmetro da obra em seu idioma original. Os kanjis usados na explicação da estrutura são sobre algo transcendente, principalmente pelo contexto disto na obra. Deixarei grifado os kanjis que afirmam isso. Abre aspas, a atitude de Balzarondo parece branda para os padrões dos chamados nobres caçadores.
Entendido? Não é possível tirar as garras de Arzeno de uma garotinha como Custória. Portanto, a conclusão lógica é que estou ligado a essa garota. Eu desenho um círculo mágico à minha frente. Em outras palavras, para limpar meu nome, eu só preciso provar que sou mais forte do que aquela garota, certo? O leão da destruição de Arzeno é um monstro capaz de aniquilar um país no mundo profundo. Essa prova é impossível. Renda-se em silêncio. Ah, um país está exagerando. Se você o chama de monstro, ele deve pelo menos ter o poder de destruir o mundo inferior. Do canhão do círculo mágico, surge o sol negro como breu. Gilgurezu aponta o sol negro como breu para Balzarondo e disparo. No entanto, é estranho. As chamas são significativamente fracas. Seijijitket, sua luz em forma de cruz liberada por Balzarondo atinge o Gilgurezu, e o sol negro como breu é congelado instantaneamente. Fecha aspas. Abre aspas, no seu mundo, ele deve ser um homem forte por si só. Balzarondo aponta para Rei. Mas em nossa luta anterior, eu me contive. Mesmo com a contenção, aquele homem não conseguiu acompanhar minha velocidade. Se Balzarondo levasse a sério, um mundo desse calibre se despedaçaria. Vou deixar bem claro. Sua figura se confunde. Em um instante, ele está atrás de mim. Sem hesitar, pego o chute rapidamente desferido com a palma da mão, e faíscas de energia mágica se espalham ferozmente. Um sapo em um poço. Meu corpo voa sem esforço e se choca contra o casco do navio. Aprenda sobre o vasto mar, anos voo de Guad. E se renda descartando sua arma. Essa é a única coisa que você, vivendo no mundo mais raso e pequeno, pode fazer. HMM. Eu me levantei calmamente naquele lugar. Achei que tinha sido arremessado com uma força considerável, mas não houve um único arranhão no casco do navio. De fato, é bastante resistente, ainda mais do que a matéria do meu mundo. Tentando liberar magia destruidora de mundos e ainda assim incapaz de quebrar um único navio, infunde magia em minha perna direita congelada. As partículas negras se agitaram em espiral e o gelo se estilhaça. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Ah, inacreditável. Isso não pode ser. O residente do mundo raso como você não deveria ser capaz de danificar o casco de forma alguma. Esqueça isso, concentre-se nos reparos. Estamos despencando de cabeça. Eu estou fazendo isso. No entanto, os danos à sala de máquinas são graves. Olhe para frente. A cordilheira entre nuvens. E evade. Evade. Não adianta. O leme não responde. O navio aquático prateado em ruínas se choca contra as montanhas que espreitam por entre as nuvens, e o casco se amassa com o estalo. Quando começa a se desfazer a esse ponto, não há como pará-lo. Com um impulso, o navio explode em pedacinhos. Os soldados são lançados ao céu, atingindo a encosta da montanha com força. O Balzarondo recupera o equilíbrio em pleno ar e aterrissa nas montanhas. Ele dirige um olhar agudo para a direção onde a poeira está girando. Ah! Minhas desculpas. Achei que poderíamos fazer uma pequena corrida, mas parece que a nave é mais frágil do que você sugere. A poeira é rapidamente varrida pelo vento, revelando a mim, Rei Shin. Fecha aspas. Abre aspas, logo após a chegada, há uma grande briga. Quando voltei ao meu assento, Sasha me olhou com exasperação. Misha, sentado ao lado dela, piscou rapidamente. O mundo profundo é muito mais profundo do que o nosso mundo, certo? Só temos um dia de preparação. O que você vai fazer? O que há com você, Sasha? Estava esperando me ver abaixar a cabeça ali. Não diga bobagens. Ela disse isso bruscamente, como se não tivesse ouvido nada além de como vencer. Shen, Eldomad, Rei, Eleanor, Arcana e até Misha, nenhum dos meus subordinados, nem mesmo os alunos com menos poder, mostrou qualquer hesitação diante do rei inabalável que governa o mundo profundo. Por insultar nosso mundo e o rei demônio, eu o farei pagar por isso completamente. Fecha aspas. Abre aspas, portanto, a ordem influencia o poder desde o superficial até o profundo. O quadro negro esférico parece ser uma ferramenta mágica. Ele se torna transparente, revelando bolhas de prata em seu interior. Ela parece representar 5 mundos rasos e um mundo profundo. Digamos que o poder mágico em um mundo raso seja 10, e a ordem de peso seja 10. O mundo profundo é o mesmo. Mundo raso, poder mágico 10, peso 10º. Mundo profundo, poder mágico 10, peso 10, é acrescentado.
Seguindo a ordem do mar sagrado de água prateada, o poder mágico flui para as profundezas e a ordem exerce sua influência em lugares mais profundos. O poder mágico do mundo raso se move, e o funcionamento da ordem também muda. O poder mágico e o peso são subtraídos. Mundo raso. Poder mágico 9, peso 9 é reescrito. O poder mágico e a ordem são dados ao mundo profundo e se transformam em poder. De cada um dos 5 mundos rasos, uma unidade de poder mágico e peso se move, totalizando 5 poderes mágicos e 5 pesos, adicionados ao poder mágico e peso originalmente possuídos do mundo profundo. No mundo profundo, isso se torna poder mágico 15, peso 15. Na verdade, não é tão simples assim, mas esse é o princípio básico da ordem do mar sagrado da água prateada. Os mundos pequenos com inúmeros poderes mágicos e forte trabalho de ordem são mais pesados e afundam no abismo. Portanto, eles são considerados profundos. Entendo. Então, devido à influência da ordem e do poder mágico no mundo raso, a 7ª Elymésia é mais resistente do que o mundo de Militia. Fecha aspas. E último abre aspas, o poder mágico e o peso são subtraídos. É reescrito como mundo raso. Poder mágico 9, peso 9. O poder mágico e a ordem são dados ao mundo profundo e transformados em poder. Uma unidade de poder mágico e peso se move de cada um dos 5 mundos rasos, totalizando 5 de poder mágico e 5 de peso. Isso é adicionado ao poder mágico e ao peso originalmente possuídos no mundo profundo. No mundo profundo, ele se torna poder mágico 15, peso 15. Na verdade, não é tão simples assim, mas esse é o princípio básico da ordem do mar sagrado da água prateada. Os mundos pequenos com inúmeros poderes mágicos e forte trabalho de ordem são mais pesados e afundam no abismo. Portanto, eles são considerados profundos. Entendo. Quanto mais a ordem e o poder mágico do mundo raso funcionam, mais resistente é a 7ª Elymésia em comparação com o mundo de Militia. Naturalmente, os habitantes que vivem lá também se tornam mais fortes. Medir a ordem e a quantidade de poder mágico que um mundo pequeno possui sem desperdício apresenta muitos problemas e é ineficiente. Portanto, para julgamentos hierárquicos, usamos a quantidade de ouro que o mundo possui. Quanto mais ouro um mundo tem, mais profundo ele está posicionado. O posicionamento não se refere a uma localização física, mas sim à força da ordem desse mundo. Em termos mais simples, os mundos profundos estão tirando ouro dos mundos rasos, é isso? Fecha aspas. Só isso já provaria o meu ponto, mas vamos mostrar mais algumas provas disto. 1. Mao Gakuen mostrou uma forma de transcendência RF que é mostrada por inúmeras outras obras como Mineko e Magi. No caso, me refiro à demonstração de ver um ser inferior de existência como uma peça de jogo. Em Mineko é demonstrado isso com as bruxas, vendo os planos inferiores a elas como meras peças de xadrez. Em Magia é demonstrado isso com Deus Hugo, vendo um ser inferior a ele de dimensionalidade 4D como um mero peixe em seu aquário, e esse ser 4D estava criando seu próprio universo dentro do aquário. Essa ferramenta é usada constantemente na ficção para mostrar uma forma de transcendência, sendo uma demonstração disto. Em Mao Gakuen é aplicado isso também. Os deuses superiores das camadas superiores do Mar de Prata veem as camadas abaixo e os universos inferiores como peças de um jogo, aonde eles podem usá-los como peças de shogi, demonstrando sua transcendência a estes planos. Eu particularmente acho engraçado que, para outras obras que mostram isso, as pessoas aceitam. Mas quando uma obra seja um anime, mangá ou novel que as pessoas não gostam, elas simplesmente ignoram isso ou invalidam sem razão alguma. Mas a mesma pessoa considera esse RF em outras obras, como o exemplo que dei de Mineko. Isso é uma coisa extremamente hipócrita. 2. Transcendência no Mar de Prata. Muita gente não acredita que a transcendência funciona bem no Mar de Prata, isso devido à alegação da matéria lá ser mais pesada. Contudo, isso deve ser refutado por alguns pontos. O Mar de Prata na realidade é uma hierarquia multifacetada que vai além dos conceitos do mundo. A diferença de uma camada mais profunda é abismal, a um nível que alguém que consegue destruir uma estrutura infinita em um mundo raso não pode destruir algo finito em um mundo mais profundo, dando a acreditar que o mundo mais profundo na realidade é um infinito muito maior que o mais raso, sendo uma exímia transcendência. Temos coisas como leis/ordens que os deuses incorporam. Essas leis de ordens são compostas pela realidade.
O céu azul, também conhecido como reino dos deuses, está além das extensões das dimensões físicas. Eles existem além da lacuna de dimensões que são matematicamente separadas no espaço-tempo. O azul dos deuses é a terra dos deuses. É um mundo baseado apenas na ordem. Não haveria razão para os humanos nascerem em qualquer lugar. Cada bolha do mundo que existe nas camadas do mar de prata são infinitas. Existem mundos/bolhas infinitas dentro de uma camada, e com isso, um ser que pode destruir algo infinito na camada acima não pode destruir algo finito abaixo. Com isso, vemos que cada camada na verdade é uma hierarquia com diversos mundos e não para por aí. O mar sagrado de água prateada é uma área que abrange muitos mundos que se estendem para fora do mundo. Cada mundo tem uma classificação, e quanto mais profundo o mundo, mais forte a ordem e as pessoas que residem naquele lugar. Algo que foi relatado como uma diferença dimensional, mas não tem uma varredura. Os mundos localizados nas camadas 1 a 10 são classificados como Shalovvoruds. Os mundos localizados nas camadas 11 a 20 são classificados como mundos médios. Os mundos localizados nas camadas 21 mais são classificados como Deepvoruds. Habitantes de um mundo localizado na camada 1 se refeririam a um mundo localizado na camada 2 como o mundo mais profundo, ou mundo profundo, quando comparado à profundidade de seu mundo, e habitantes de um mundo localizado na camada 22 se refeririam a um mundo localizado na camada 21 como um mundo mais raso, ou mundo raso quando comparado à profundidade de seu mundo. O poder mágico e a ordem, peso da ordem, fluem do raso para o profundo. O poder mágico determina o poder geral de um mundo inteiro neste caso, e não apenas de um indivíduo. O peso da ordem determina a força das leis e conceitos de um mundo. A classificação de um mundo é baseada na quantidade de poder mágico e no peso da ordem que ele possui. Mesmo que os mundos mais rasos eventualmente comecem sem poder mágico e peso de ordem e sejam destruídos como subproduto, novos mundos mais rasos simplesmente substituiriam os mundos rasos destruídos, o que significa que os mundos mais profundos têm um suprimento virtualmente infinito de poder e peso mágicos. De ordem de mundos mais rasos. Usando o exemplo da declaração, o mundo mais profundo ganharia um poder mágico e um peso de ordem de qualquer mundo mais raso acima dele. Se considerarmos que existem numerosos mundos em cada camada, então um mundo mais profundo ganharia uma quantidade inumerável de poder mágico e peso de ordem dos incontáveis mundos rasos acima dele, fazendo com que o poder geral, bem como a força das leis e conceitos no mundo mais profundo é pelo menos inumeravelmente maior do que os mundos mais rasos acima dele. Inumeravelmente é usado como sinônimo de incontavelmente. Em Maorga Queen também existe o orvalho de fogo, como disse antes, que quanto mais você tem, mais você transcende. E nas camadas mais fracas dessa hierarquia, os personagens já seriam minimamente 5D com uma quantidade baixa de orvalho de fogo. Eles são transcendidos pelas camadas acima. A obra de Maorga Queen desde o seu início já demonstrou um feito 5D e também confirmou isso sobre as camadas serem minimamente 5D no caso, as camadas inferiores. Com o feito do Anos Vonguard em uma das camadas mais baixas. Anos Vonguard 5D no início da obra. Os deuses de Maorga Queen são a personificação conceito razão ordem princípio de sua divindade, como é afirmado por Nosgalia, o pai dos deuses. Entre eles há Eurgul Ravias, que é a personificação da quarta dimensão, tempo, aonde ele é o seu guardião e protetor do conceito dimensional superior do tempo. Também existe outro deus, que é a personificação do espaço, e junto de Eurgul eles personificam o espaço-tempo dimensional. Anos é um desajustado que em Maorga Queen são seres/criaturas que transcendem os deuses e seus princípios. Com isso ele é além do Eurgul Ravias e do deus que personifica o espaço, ou seja, ele está além do espaço-tempo dimensional 5D, como é mostrado na Liga Novel. Anos humilha o Eurgul Ravias e destrói seu conceito, demonstrando ser superior à personificação 4D de Eurgul, que é a sua foice. E mostra também que ele afetou o deus do espaço, afetando os conceitos dimensionais do espaço-tempo. Anos quando matou Eurgul Ravias ele também afetou o deus do espaço. E o Eurgul é o deus do tempo. Ou seja, nesse feito ele afetou não só o conceito de tempo como o espaço também, afetando ambos os deuses. Então isso é mais uma prova dele ser além do espaço-tempo dimensional. Mas ainda não acabou, tem mais uma prova disso, agora no capítulo 347. Aqui é afirmado que o Anos está além dos conceitos do espaço-tempo usados na física.
Isso seria no contexto do kanji o espaço-tempo dimensional mesmo. Isso também prova que a lança de X e ele próprio também estariam além do espaço-tempo dimensional, ou seja, a novel em japonês afirmou que a lança transcendia o espaço-tempo da física e o X é superior à sua lança. E o ânus é superior ao X. E como eu disse, é afirmado nesse capítulo que o próprio ânus Voldemort é totalmente além do espaço-tempo usado na física. O kanji usado dessa cena na novel em japonês significa os conceitos dimensionais do espaço-tempo usados na física. Esse kanji em japonês pode ser traduzido para espaço-tempo em português, referindo-se ao conceito de espaço e tempo interligados na física. Na física, o espaço-tempo é uma entidade matemática que combina as três dimensões do espaço com a dimensão do tempo em um único contínuo. Isso é conhecido como espaço-tempo de 4 dimensões. Nesse contexto do kanji seria referente a isso. Há uma diferença entre espaço-tempo e contínuo espaço-tempo que é divergente, mas pelo indicado referencial do kanji, dá para considerar Lovun-se, já que é representado um modelo de um contínuo e não de um espaço-tempo comum, além de que o kanji indica as propriedades de um espaço-tempo de Minkowski que é um modelo Lov2-se, por isso dá para considerar Lovun-se. O espaço-tempo de Minkowski é um conceito fundamental na teoria da relatividade especial de Albert Einstein. Ele combina as três dimensões do espaço com a dimensão do tempo em uma única estrutura de 4 dimensões. No espaço tridimensional que vivemos, podemos nos mover para cima/baixo, para frente/trás e para a esquerda/direita. O espaço-tempo de Minkowski adiciona a dimensão temporal a essas três dimensões espaciais. A principal característica do espaço-tempo de Minkowski é que ele descreve eventos não apenas em termos de onde, no espaço, e quando, no tempo, ocorreram, mas também como diferentes observadores em movimento relativo percebem esses eventos. Na teoria da relatividade especial, as leis da física são as mesmas para todos os observadores inerciais, ou seja, observadores que estão em movimento constante em relação uns aos outros. A métrica do espaço-tempo de Minkowski é definida por uma equação que incorpora a noção de intervalo espaço-temporal, que é invariante para todos os observadores inerciais. Esta métrica incorpora o conceito de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independentemente de seus movimentos relativos. Portanto, o espaço-tempo de Minkowski é essencial para entender os fenômenos relativísticos, como dilatação do tempo, contração do comprimento e a famosa equação E igual mc2, que descreve a equivalência entre massa e energia. Logo, as primeiras camadas já seriam minimamente 5D. Também teriam mais provas de transcendência que vou estar deixando aí, tanto em português quanto em japonês. Enfim, para finalizar, vamos explicar os mundos bolha e as hierarquias apresentadas até agora na novela no presente momento até o volume 14. Universos bolha. Pequenos mundos ou bolhas prateadas são universos em forma de bolhas gigantes que estão localizadas no mar sagrado da água prateada. Todos os mundos começam como um Bubble World não evoluído, Bubble World, que aparece como uma bolha escura no mar de prata. Eles não conseguem perceber o mundo fora da bolha e estão constantemente vazando Firidev. Por lhes faltar um soberano, o rei do mundo que unifique todas as nações, os seus habitantes estão em constante conflito. Eventualmente, lutas incessantes e mortes farão com que o mundo morra. Eles recebem seus nomes por causa de sua vida passageira. Quando um mundo bolha morre, outro nasce para ocupar o seu lugar. Este ciclo de destruição se repete até que nasça um conformista. Eles são o ápice da evolução da vida, seres que possuem mais poder que os deuses e têm potencial para mudar o mundo. À medida que o seu número aumenta, a ordem e o orvalho do fogo do mundo tornam-se mais fortes. Além disso, uma das muitas sementes da vontade do mundo possuídas pelos deuses brotará, resultando no nascimento do deus-chefe. Depois disso, o mundo da bolha muda muito. O deus-chefe escolherá um soberano entre os conformistas para governar o mundo. Com o deus-chefe e o soberano, o mundo da bolha evolui para uma bolha prateada. Viagem marítima de prata. Normalmente é impossível sair de um mundo pequeno, pois o espaço nele está distorcido. Algo que voa para cima muda naturalmente de direção, dá a volta ao mundo e sai de baixo. No entanto, cada mundo é iluminado por luz prateada, que é acompanhada por ventos invisíveis e ondas de ordem. Ao sentir essa luz e navegar nesse fluxo, é possível entrar e sair do mundo com um navio criado pelo Deus principal do mundo. Diferença de profundidade. Cada mundo é classificado pela sua profundidade no mar de prata.
Devido à ordem do Mar de Prata, Firideve é constantemente liberado dos mundos bolha e cai em mundos mais profundos. Este orvalho de fogo adicional fortalece sua magia e ordem, fazendo com que eles afundem ainda mais no Mar de Prata. Da primeira à 10ª camadas contém os mundos superficiais, da 11ª à 20ª camadas contém os mundos médios, e além da 20ª camada estão os mundos profundos. A profundidade de um mundo também determina a sua influência no Mar de Prata. Como o poder mágico flui do superficial para o profundo, os mundos mais profundos têm acesso a feitiços superficiais, mas não o contrário. A ordem também se comporta de forma semelhante, já que a ordem de Balândias funciona na 7ª Helenésia mais profunda. No entanto, existem exceções a esta regra. Primeiro, é possível usar magia profunda em mundos rasos, usando a fórmula de fluxo reverso, que inverte o fluxo da magia. E segundo, certas magias são limitadas ao mundo, então não funcionarão em nenhum outro lugar. Em mundos mais profundos, tudo, desde força, velocidade, resistência, poder mágico até ordem, está em outra dimensão. Por exemplo, a magia superficial de destruição de mundos é incapaz de destruir objetos em mundos mais profundos. A hierarquia seria assim: mundos de bolha, Helenésia Vorut, camada 0. Os mundos rasos, milícia mundial de reencarnação, seguiu um caminho evolutivo diferente, camada 1. Silver Castle Vorut de Balândias, camada 21. Segundo Balândias, miasma mundial em desboro, cálculo de água mundial Sailaína, mundo de marionetes Luzendfort, mundo dos sonhos Falfural, ferreiro mundial Bar de Lua, desastre abismo mundial Evezeino, mundo da espada sagrada Eifolia, bala mágica mundial Helenésia, Silver Water Vorut de Listeria, camada 99. Essa seria a explicação da transcendência e hierarquia do Mar de Prata, mas o vídeo ainda não acabou. Vou aproveitar para refutar um argumento imbecil que muitos acéfalos estão usando para negar a transcendência no verso. Vou aproveitar para refutar as pessoas que falam que os universos da obra são castelos para negar a sua transcendência. KKKKKKKKKKKKKK. Você me salvou. Por quê? Macaco. Deus do céu, é cada analfabeto funcional que existe no mundo. Falam isso para afirmar que os universos da obra não seriam hierárquicos. Usam o reino de Balândias para afirmar isso, já que nessa passagem é usado algumas vezes o termo castelo para se referir ao universo desse Deus, já que seria um universo dele em que ele tem o seu controle e logo, para ele seria como o seu castelo / sua propriedade. Isso é bem óbvio de interpretar. Mas não vou usar Balândias na refutação, vou usar o Deus desse reino como exemplo para refutar essa palhaçada. Usam essa fala para meter essa porra. Vamos construir um novo castelo. Um castelo próprio que não será governado por um rei tolo ou um poderoso Deus mestre. Um mundo maravilhoso, cheio de pinturas e belos castelos, não apenas batalhas. E antes que percebamos, iremos convidar Soujijou, a ala que nos levou até aqui. Só nessa parte dá para ver que está com graves erros de tradução, já que cita reconstruir um novo castelo, mas logo em seguida eles falam que vão enchê-lo com mais castelos. Isso nitidamente não tem lógica nenhuma, é obviamente um erro de tradução do Google Tradutor, tanto que a frase das Khan que usam nem lógica tem. Vamos deixar o castelo cheio de pinturas e belos castelos. O correto nesse caso seria: vamos reconstruir o nosso mundo e preenchê-lo com novos castelos, que isso seria referente a um novo reinado para o universo deles. Tanto que a própria Khan que eles utilizam cita o termo mundo referente ao universo, ou seja, cataram só a palavra castelo e tacaram um belo de um foda-se para a interpretação de texto básica. A terminologia castelo, usadas na obra pelos personagens, tem dois significados mútuos. O primeiro seria referente a um poder usado pelos personagens, como no caso do castelo feito com o cadáver de Abernil. Há mais de 2000 anos, Abernil era o deus que mantinha a ordem de destruição. Devido à Grande Guerra, muitos humanos e demônios morreram enquanto os espíritos desapareciam. Como resultado, o rei demônio da tirania Anos Voldemort procurou mudar a ordem deste mundo desesperador. Quando Abernil caiu no mundo, Anos a matou e a transformou no castelo demoníaco Deusgard. Segundo, o termo é de referente a um universo com sinônimo e conjuntura de um lar / domínio, como alguém vê o seu universo, como seu castelo. Isso inclusive é afirmado, é mostrado no arco do deus Moitilin.
O deus da causalidade Maitil via todo o seu universo como o seu castelo. Ele poderia aplicar toda a sua ordem da causalidade em seu universo. Ele mesmo fala que era inútil qualquer ação contra ele, já que eles não conseguiram algum resultado porque ele controlava a causa e efeito. O termo também seria referente ao poder dele, já que ele usou o seu castelo ou seu domínio da casualidade de seu universo para cobrir o mundo/universo com a sua ordem. Cobrindo todo o seu universo com sua ordem da causalidade/casualidade. Isso é algo tão simples de entender, mas tem gente que sequer tem a capacidade de interpretar um texto, então infelizmente tenho que explicar o óbvio aqui, já que muitos deficientes intelectuais, para não dizer outra coisa, interpretam o uso do sinônimo de castelo como algo no literal, e eu nem preciso dizer o quão imbecil isso é. E também, como demonstra a total falta de interpretação de texto dessa turma. Em japonês, em seu idioma original, é dado ainda mais ênfase e foco nisso que eu citei e expliquei sobre o Maitil. É explicitamente mostrado ele usando a ordem dele em seu universo e as metáforas dele referindo-se ao seu universo como o seu castelo, já que ele é a pessoa que manda em seu universo/reino. Realmente é intancável o analfabetismo funcional que leva as pessoas a considerar tal metáfora como algo literal e conseguirem a proeza de ter uma interpretação tão merda assim. Tipo, a pessoa leu a palavra castelo e realmente achou que era algo literal e nem se deu ao trabalho de ler a light novel para entender tal coisa. É isso que eu chamo de mau caratismo nível 100. O pior de tudo é que as mesmas pessoas que nem leem a obra e só olham superficialmente as palavras em busca de qualquer merda para tirarem de contexto, como neste caso, adoram falar que são leitores da obra de Mao Gakuin e de quaisqueres outras obras que o infeliz deturpa. Além de quem faz isso ser um tremendo mau caráter ainda por cima é um baita de um cínico. Isso ocorre no capítulo 514. Vamos explicar o reino hierárquico de Balandias também. Silver Castle de Balandias é um mundo Silverwood localizado na camada profunda. Balandias nasceu há muito tempo, sendo Cartinas Irvena o 11º soberano na história do mundo. Maitil, o deus principal do mundo, o escolheu para fortalecer Balandias por todos os meios necessários. Embora as pessoas o agradeçam por fazer de Balandias um mundo profundo, seus métodos foram considerados repugnantes até mesmo por seus próprios subordinados. Além disso, ele fez muitos inimigos em pequenos mundos fora de Pabloetara. Como Cartinas havia cumprido seu papel, Maitil começou a procurar um soberano digno do cargo e acabou encontrando Faris Noin. No entanto, percebendo que lhe faltava ambição, Maitil elaborou um plano para torná-lo dela. Ela então informou Cartinas sobre a existência de Faris e suas pinturas. Depois de reencarnar em Balandias, Faris viajou em busca de pessoas que apreciassem as artes da mesma forma, o que foi difícil devido aos diferentes valores ali existentes. Ele finalmente encontrou uma vila de construtores de castelos aposentados, todos cansados de criar coisas apenas pela praticidade. Ansiando por algo diferente, Faris mostrou-lhes como era criar castelos para sua beleza e não para a batalha. Depois de muitos anos, 5 castelos foram concluídos e selados dentro de molduras, para nunca mais ver o campo de batalha. No entanto, o exército do Castelo do Tigre apreendeu as pinturas enquanto Faris estava fora e as manteve como alavanca contra ele. Faris foi forçado a jurar lealdade a Cartinas para que o legado dos seus camaradas não fosse manchado. Maitil concedeu-lhe o título de criador do Castelo de Prata e ele se tornou uma das principais figuras de Balandias ao lado de Zimon e Parra. O deus-chefe então tentou persuadir Faris a se tornar o próximo soberano para que pudesse recuperar as pinturas, mas ele sempre recusou, pois se sentia indigno da posição. Com essa explicação, dá para notar que o reino de Balandias é uma parte da hierarquia do Mar de Prata, especificamente fazendo parte da 21ª camada ou camada 21.
Então, seria um universo superior da hierarquia do Mar de Prata. O termo usado nessa passagem no caso castelo seria referente ao poder dos personagens de criar universos ou quaisquer outras coisas para a hierarquia deste mundo. Tanto que Faris em uma passagem dessa parte da obra, fala que qualquer coisa que eles desenhem se materializa imediatamente, assim podendo criar qualquer coisa. Isso inclui mundos também, no caso, universos. E segundo o próprio Faris, as coisas que eles criam são coisas transcendentais superiores às camadas inferiores a Balândias. Faris e os outros com esse poder de criar qualquer coisa também poderiam criar personagens fictícios com seu próprio poder mágico, podendo literalmente criar um personagem com um nível que eles escolherem dar. Seres de hierarquias inferiores não podem afetar os seres de hierarquias superiores de uma camada superior. O único modo de afetar alguém de um plano superior seria adquirir um poder equivalente ao ser dessa camada, no caso, se elevar para o nível hierárquico desse ser. Na novela os personagens dão um exemplo e explicam isso falando da 21ª camada, onde seus habitantes só conseguiriam afetar a 22ª camada caso conseguissem um poder tão profundo quanto essa camada ou superior a essa camada, sendo transcendente a ela. E eles falam abertamente aí que Balândias é uma parte profunda na hierarquia do Mar de Prata, sendo a 21ª camada. Também é citado que Balândias é um plano superior e ainda é falado hierarquia, apontando o nível do que essa fala seria referente, já que Balândias faz parte da hierarquia 21ª do Mar de Prata. Aqui também é falado que o Faris foi pego pelo Rei Tigre para construir o seu castelo, do seu império. Já que ele era de uma vila de artesãos que criavam praticamente qualquer coisa, então o Rei Tigre capturou ele e obrigou ele a construir o seu castelo e as coisas que ele queria, como universos superiores e castelos superiores. Nesse contexto, o castelo seria a fortaleza do Rei Tigre, transcendentais às camadas inferiores, como já disse. Também é falado aí que os personagens queriam tomar todas as bolhas prateadas da hierarquia de Balândias, e as bolhas prateadas são universos, pelo que o próprio autor afirma na novel. Então o Deus-chefe, pelo que é afirmado, rege toda essa hierarquia e as infinitas bolhas prateadas / universos. Aonde o Deus-chefe e o próprio Faris podiam criar universos e outras coisas superiores às camadas inferiores a Balândias, como eu já disse anteriormente. Isso ocorre nos capítulos 504, 503, 507 e 508. E sinceramente, a pessoa que tem a cara de pau de se dizer leitor de Maoga Queen é alguém extremamente cínico e mau caráter. Porque a pessoa falar que lê a obra mas se quer saber dessas informações beira o ridículo do absurdo. Literalmente pegaram só a palavra castelo e ignoraram todo esse contexto. Isso é escroto para um caralho sério mesmo. Mas esperar o que da internet, né? Aqui você pode pagar que leu ou conhece alguma coisa sem nem sequer conhecer ou ter lido nada a respeito sobre essa determinada coisa, que você vai conseguir enganar um bando de trouxa printando coisas fora de contexto sem nem ter lido a obra específica, só folhando ela por cima em busca de qualquer palavrinha que você poderia tirar de contexto. Vindo da internet, eu não me impressiono com o nível de mau caratismo e facilidade de manipular uns otários, simplesmente algo intancável. Ó, olha lá, olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado. O próprio termo seria também referente a um universo superior, já que o próprio Deus da causalidade Mailitem / Rei Tigre fala que ele via todo o seu universo como um mísero castelo para ele aplicar sua lei da causalidade. Isso mostra como as pessoas no Brasil são analfabetas funcionais para um caralho, sequer interpretam as coisas direito por não ter interpretação de texto básica ou simplesmente são mau caráter sem um nível tão grande de pagar / fingir ser leitor de uma obra, mas o que a pessoa faz é só pular todos os arcos e focar em printar palavras específicas tiradas de contexto para nerfar alguma obra fictícia, simplesmente patético. Patético. Enfim, como não sou falador e pagante de leitor e realmente li a obra, vou deixar as fontes sobre isso na descrição. No caso, os capítulos 504, 503, 507 e 508, como já havia falado antes. Os analfabetos que metem essa também falam que não é citado o termo universo na obra kkkkkk. Só uma única scan entre milhares refuta isso. No caso essa aqui, também teria a fala do próprio autor a respeito disso. Em uma nota feita pelo autor, ele afirma que Militia havia criado um novo universo há pouco tempo.
O termo usado no kanji em japonês é referente a um universo mesmo. Tradução dessa fala do autor: o mundo foi recriado de forma nova. Misha chama por Anos, que está entre os tronos, e o convida. O lugar para onde ambos foram era um playground criado por Misha. E sim, o termo usado nos kanjis refere-se ao significado de universo mesmo. E como nós leitores da obra sabemos, os universos da obra de Mao Gakuin possuem o nome de seu Deus Criador. Então, sempre que o autor referencia um mundo de um deus, ou o termo mundo referente ao universo principal da obra, obviamente isso é referente ao termo de universo mesmo. E em japonês o autor usa diferentes kanjis para referenciar algum plano, como um planeta ou um universo. Kanjis usados para diferenciar os planos no Mar de Prata. Sekai, o universo / mundos. Daishi, a terra / terra sólida. Shi, traduções: acima do solo, no chão, superfície da terra, esta terra. O autor usa de sinônimos para se referir a alguma estrutura universal, como o que ele faz, por exemplo, chamando os universos das camadas do Mar de Prata de mundos bolhas ou bolhas prateadas, mas os termos seriam referentes aos universos bolhas obviamente. Enfim, a obra tem sim RF como eu provei. Doa a quem doer, a verdade é essa. Pessoas que negam isso usando argumentos idiotas e deletérios, como esse que eu refutei, não passam de negacionistas burros, mesmo que negam o óbvio, mesmo que o óbvio esteja batendo na cara dele. A obra tem RF, e as camadas mais fracas já seriam minimamente 5D e possuiriam mais de um multiverso infinito, pelo que foi apresentado com os Futuri Vorut Cristal. Os microcosmos nos mundos de Mao Gakuin contêm infinitos universos dentro deles. Posso dar um exemplo com o Futuri Vorut Cristal Kandakizort, que é um microcosmo do mundo da milícia que abrange um número infinito de futuros que já estão sendo realizados como realidade e construído por ordem. Enfim, gente, eu peço encarecidamente que deixe a curtida para ajudar, porque isso deu muito trabalho. Então a sua curtida é essencial para recompensar todo esse esforço que eu tenho fazendo essas pesquisas para trazer essas informações. Espero que tenha gostado. Aconselho para quem não viu ir ver os meus últimos vídeos sobre a obra. Eles são muito bons, recomendo kkk. E para todos os negacionistas burros de plantão, o choro é livre. Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yugi. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, cara. O que ele contém é o indestrutível Exódia. Ah, impossível! Eu reuni todas as 5 cartas especiais. Todas as 5 peças do quebra-cabeça. Exódia? Ah, não é possível! Ninguém jamais conseguiu invocá-lo! Exódia, obliterar! Verifique a sua inscrição no canal, porque senão você é corno manso da pior espécie.